Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, louvamos a Deus por mais esse dia e hoje você chegou até aqui, até os 40 dias, o final da nossa jornada de fé, uma vida com propósito, baseada aqui no livro do pastor Rick Warren, o livro Uma Vida com Propósito. Eu sugiro você, talvez se você tiver oportunidade, procure comprá-lo e adquiri-lo para ter, porque é muito bom o aprendizado que nós retiramos já durante esses 40 dias com os áudios que temos mandado aqui no nosso canal no YouTube. Querido, eu estou muito feliz porque nós aprendemos durante esses 40 dias ferramentas poderosas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Você pôde desenvolver coisas grandes que Deus tem para a sua vida através do aprendizado na palavra do Senhor. Nós aprendemos aí durante esses 40 dias, a primeira coisa que nós precisamos aprender foi aquela de que nós não fomos criados apenas para viver para nós mesmos, mas fomos criados para agradar a Deus. A nossa vida tem um propósito maior, servir o Deus que nos criou e saber que a nossa vida não encerra aqui, ela foi feita para a eternidade. Querido, mas além disso nós aprendemos sobre os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Você foi criado para agradar a Deus, você foi criado para a adoração. Você também precisa entender que nós fomos formados por Deus para podermos viver como igreja, estarmos unidos, fazer parte da família de Deus. E isso é comunhão. Nós fomos criados também com o 3º propósito, que é sermos semelhantes a Cristo. Eu e você precisamos todos os dias ser mais parecidos com Jesus. Isso fala da nossa discipulado, do nosso discipulado caminhada cristã de crescimento e maturidade. Nós somos fomos moldados por Deus para servir pessoas. Isso chama serviço, desenvolver o ministério que Deus tem na sua vida. E por último, e o 5º propósito, nós também aprendemos que nós fomos feitos para uma missão. Então saiba de uma coisa, Deus quer usar você com graça e com poder, com autoridade, e que o Senhor possa capacitá-lo. Que nesses 40 dias, os dias que você passou aqui, você continue firme na presença do Senhor, aprendendo e se mantendo fortalecido diante de tudo que você aprendeu. Eu tenho certeza, Deus não faz nada por acaso, Ele faz tudo com um propósito. Deus tem propósito para a sua vida e esses 40 dias fortaleceram e prepararam você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu louvo a Deus por você estar participando conosco e estar assim tão ativo durante esses 40 dias. Se por algum motivo você não pôde participar de algum, retorne, veja os vídeos anteriores. Eu tenho certeza que você não vai ficar sem um alimento da parte de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. Senhor meu Deus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que junto conosco, Senhor, aceitou esse desafio de 40 dias estarmos aqui nos alimentando da palavra do Senhor nesse tempo, Senhor. Eu creio que é um tempo de crescimento para a Tua igreja e nós vamos amadurecendo à medida que aprendemos a Tua palavra. Pai, abençoa e leva cada um a cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha um dia, uma semana e uma vida abençoada debaixo dos propósitos de Deus. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Dia 40. Vivendo com propósitos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, capítulo 21. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 33. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Tenho algum valor? A terceira é o impacto. Qual o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
João, capítulo 13, versículo 17. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais, e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, versículo 11. É uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em um terreno firme. Provérbios capítulo 4, versículo 26. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, a vida e o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Provérbios capítulo 17, versículo 24. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: quero que vocês compreendam o que realmente importa. Filipenses capítulo 1, versículo 10. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você o sirva. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez, e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase de preparação. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno de que você construirá sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 4. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado.
Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Qual será a marca distintiva de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo. Veja em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ou com as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não desanime nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu este conselho a Timóteo: cuide muito bem de seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, ou seja, sua forma, que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer alguma diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo em que possa servir com sua formação? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Embora você tenha sido formado para servir outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. João, capítulo 15, versículo 16. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não-cristãos. Sua declaração de missão faz parte de uma declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de colocar isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não-cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma a honrar as boas novas de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com os outros irmãos e sua ligação com a família de Deus?
onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros. A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua qualquer passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitos nesse livro. Pode levar semanas ou meses para que sua declaração de propósitos chegue à forma definitiva. Ore a respeito dela. Converse com os amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. E mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo e à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre sua vocação. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-los diariamente. Salomão aconselha: será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Provérbios 22, versículo 18. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servi-lo com minha forma, ter comunhão com minha família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter, um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é... Minha missão é... Meu motivo é a glória de Deus. Você talvez se pergunte: e quanto à vontade de Deus para meu emprego, meu casamento? Onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias e é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe, ou com quem você venha se casar. Essas decisões devem apoiar seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, versículo 21. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósito se fundamentasse no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine um elogio perfeito e então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. No final da vida, não terá nenhuma importância o que disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus, não às pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Um dia, Deus irá analisar todas as respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes, como disse Paulo. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo de minha vida. Eram poucas palavras,
mas pareciam marcadas com um ferro em brasa, palavras que deixariam uma impressão indelével em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração, em Atos 13:22. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro que possam dizer o mesmo de você. Por isso eu escrevi este livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual em sua geração. Para que estou na terra trata exatamente disso. Nem as gerações passadas nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus o criou para um momento como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Um dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Imagine como será neste dia quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas. Tudo foi criado por tua vontade. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para seus propósitos eternamente. Dia 40. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Versículo para memorizar: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. Pergunta para meditar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? E assim chegamos ao fim dessa jornada de 40 dias.